Olá, pessoal! Então, dando continuidade ao conteúdo da disciplina de saúde pública, hoje a gente começa a falar sobre epidemiologia, tá? Então, que danado é epidemiologia? A epidemiologia ela pode ser entendida, como a ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividades humanas. E aí é importante a gente destacar, o termo coletividade, como sempre, Então, quando a gente fala de epidemiologia de saúde pública, a gente está falando do aspecto coletivo, tá? E essa ciência, ela vai justamente analisar a distribuição das doenças, e os fatores determinantes, aqueles fatores determinantes que a gente falou lá na aula passada, que são determinantes para a saúde, tá certo? E também vão nos fornecer indicadores que vão servir de suporte para o planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. E aí, o principal objetivo da epidemiologia é justamente descrever como os problemas de saúde eles se distribuem, eles se localizam nas populações humanas. Só um detalhe, também tem epidemiologia para populações animais, tá certo? Mas no nosso caso aqui, de saúde pública, a gente trabalha com populações humanas, tá? E aí, a gente tem a epidemiologia descritiva e a epidemiologia analítica. Então, a epidemiologia descritiva, ela vai descrever o processo de saúde e doença. Ela vai dizer quem, quando e onde ficou doente. Já a epidemiologia analítica, ela está mais associada aqui, ao estudo, das causas, identificar os fatores etiológicos. Por que a pessoa ficou doente? Ela vai analisar. Então, descritiva descreve, analítica analisa o que levou as pessoas a adoecerem, tá certo? E aí, nós vamos nos concentrar aqui na epidemiologia descritiva, que são os indicadores de saúde que a gente vai trabalhar aí na nossa disciplina, tá? Então, a epidemiologia descritiva, ela procura responder algumas perguntas, e são essas perguntas aí, Quem, quando e onde, ocorreu a doença ou o agravo. E aí, que região, que grupo, que faixa etária, tá? Quando, essas pessoas adoeceram. Então, tudo que a gente for trabalhar em saúde pública, os indicadores, a gente sempre vai associar a um determinado local, a um determinado espaço de tempo. E aí, só para a gente ter o conceito da epidemiologia descritiva, que é a parte que nos cabe aqui dentro da disciplina de saúde pública, ela vai estudar a distribuição de frequência das doenças e agravos à saúde coletiva em função de variáveis ligadas ao tempo, ao espaço e às pessoas. E aí, só para a gente entender aqui, doenças e agravos. Agravos são coisas que acometem as pessoas. Então, por exemplo, quebrou uma perna. Não é uma doença, mas é um agravo, tá certo? Então, existem alguns agravos que eles abrangem aí a questão da coletividade, como questão de uso de drogas, violência, tá? E aí a gente vai distribuir aí essas variáveis relativas à pessoa, ao tempo e ao espaço. Quando a gente fala de variáveis relativas à pessoa, a gente está respondendo a pergunta do quem, Quem ficou doente? E aí, gente, a gente vai ter, podemos dividir em grupos por sexo, por idade, estado civil, grupo étnico, religião, renda, ocupação, todo essas variáveis aqui, questão fonte de água, estilo de vida, comportamentos, Tudo isso são variáveis relativas à pessoa que vão caracterizar aí determinadas doenças e agravos, tá certo? Então, existem algumas doenças que acontecem mais em mulheres do que em homens, ou só em mulheres, como por exemplo, câncer do colo de útero. Vai dar câncer do colo de útero no homem? Não vai, Porque só quem tem útero é mulher. Então, tem aí que considerar apenas a população feminina. Idade, alguns agravos ou doenças elas podem acometer pessoas mais jovens ou pessoas mais idosas, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Questão de religião, Eu sempre dou o exemplo
da questão, por exemplo, da teníase, da cisticercose, que é causada pela ingestão de carne de porco mal cozida. Se você é de uma religião, como por exemplo os judeus, que não come carne de porco, você não vai ficar doente da doença transmitida pela carne de porco, tá? Então, são coisas assim que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas está relacionado aí à questão, né, os hábitos culturais e tudo mais, a ocorrência de algumas doenças ou agravos, tá certo? E aí a gente subdivide aí, né, em variáveis demográficas, sociais, né, socioeconômicas, e em relação ao estilo de vida, tá? E aí, dentro das variáveis demográficas, é importante a gente ter uma compreensão em relação aos subgrupos populacionais. Isso é importante porque quando a gente estiver trabalhando com os indicadores, a gente vai trabalhar com alguns grupos específicos, tá certo? Então, a gente tem aí, né, o grupo infantil, que são as crianças menores de 1 ano. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mortalidade infantil, a gente está falando de óbitos de crianças menores de 1 ano. Professora, mortalidade infantil, né, qualquer criança, não, de 4, de 5, de 6, não. Mortalidade infantil só é contabilizado, né, no coeficiente de mortalidade infantil as crianças menores de 1 ano. E aí temos o período neonatal, né, que é aquele bem pertinho do nascimento até o 27º dia, e o pós-neonatal, né, após o nascimento, que é a partir de 28 dias até 1 ano. E aí as doenças e os agravos, eles variam em função desses subgrupos, tá certo? Porque um bebê que acabou de nascer, se ele vier a óbito ou se ele tiver alguma doença, normalmente é alguma doença que ele, né, já nasceu com ela, é uma anomalia congênita ou alguma coisa que aconteceu durante a gestação e o parto, né? Às vezes, alguns bebês podem até desenvolver alguma doença quando passa pelo canal de parto, tá certo? Já no período pós-neonatal, né, depois já quando o bebê já está com quase 1 mês aí até 1 ano, né, aí já tem outras doenças infecciosas, né, diarreia, difteria, sarampo, e aí entra a importância, né, da questão da imunização como um fator determinante para a ocorrência de doenças, tá? Se a criança está com a sua imunização, né, através das vacinas oferecidas pela saúde pública, tá? Então, aí você diminui a incidência dessas doenças, tá certo? E aí a gente passa para o grupo de 1 a 4 anos. E aí, ó, já começa outro tipo de doença. Então, cada idade vai ter um tipo de doença que é característico daquele grupo. Então, na idade de 1 a 4 anos é quando as crianças começam a socializar, brincar na rua, pega tudo que está no chão, põe na boca, né? Então começa aí, né, distúrbios nutricionais, porque quando a criança normalmente desmama, né, depois dos 6 meses, e a questão da exposição a verminoses, viroses, né? Toda criança, vocês já devem ter ouvido falar, toda criança quando entra na escola pega logo gripe, né? E dependendo, verme, piolho, tá? Então, são várias questões, tá? Na idade dos maiorzinhos, já de 5 a 9 anos, então aí, ó, já tem um agravo que são acidentes, né? Que são menos quantidade nas crianças menores. E aí são acidentes que podem vir a óbitos e tem a questão de maior resistência a doenças infecciosas, a questão de violência e em algumas situações o uso de drogas. Parece até brincadeira, né? Mas era uma coisa que é muito comum, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Crianças cheirando cola. Já ouviram esse termo, né? Cheira-cola. É cheirar cola de sapateiro, porque a cola ela inibe a fome. Então veja que desespero você cheirar uma substância entorpecente para você não sentir fome, tá? E aí, passando aí para adolescentes, né? Já temos aí a questão dos agravos e das doenças relacionadas à idade. Então, tem a questão da gravidez na adolescência. Lembrando que não é doença, é um agravo quando não é desejada, né? A não ser que você tenha desejado ser mãe jovem. Mas, se não foi, a questão do consumo de drogas, a questão da violência. E aí, quando a gente passa para a fase adulta, já temos aí o início da atividade profissional, e aí vem toda a questão das doenças ocupacionais, as doenças do trabalho, né? Então, se vocês observarem, a minha voz está diminuindo, porque eu já estou completamente rouca aqui, né? Por isso que não sai mais alto do que isso, tá certo? Então, vem a questão dos acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, né?
começam a aparecer os casos de câncer nessa faixa etária. Acontece também o câncer infantil, acontece, porém em uma menor proporção. E aí, quando a gente passa para os adultos maduros, né, e idosos a partir de 50 anos, já começam a aparecer as doenças crônico-degenerativas, né, como Parkinson, Alzheimer, doenças do aparelho circulatório, câncer, efizema, diabetes, tá? Lembrando que não é exclusividade, essas doenças elas podem aparecer em qualquer faixa etária, apenas a incidência maior em algumas faixas etárias. E também está relacionado a questões de hábitos, tá certo? Porque a efizema, ela é uma doença comum em pessoas fumantes, né? Continuando aqui em relação aos subgrupos, a gente pode classificar ainda dentro da variável demográfica em relação ao sexo, né? Então, a gente tem aí disparidades quanto à exposição a riscos. Então, vejam, nós temos, né, em termos de nascimentos, existem mais nascimentos de bebês meninos do que de bebês meninas. Então, nascem mais meninos do que meninas. Porém, né, a gente sabe, historicamente, que a população feminina é maior. Como se nasce mais menino? Por quê? Os coeficientes de mortalidade, eles são maiores no sexo masculino, existe uma maior exposição à violência e tudo mais, tá? E outra coisa, né? As mulheres, elas têm uma maior longevidade. Que a mulher se cuida mais, vai para o médico, como só vai para o médico quando está morrendo. Então, as mulheres vivem mais do que os homens. Por isso que a população feminina acaba sendo maior. Tá? E em relação a algumas doenças, né? Por exemplo, aqui a gente tem um gráficozinho que mostra, né, os casos de AIDS por sexo e por ano no Recife, entre 2000 e 2007, tá certo? Então, observem, esse laranjinha mais claro aqui embaixo é o feminino e o mais escuro é o masculino. Então, vejam, as mulheres, a incidência, né, da doença é bem menor das mulheres, né, tá aqui entre 10 e 15, variando ao longo dos anos, enquanto que nos homens ele vem aqui de 20 e alguma coisa, 28, chegando aí até 39, tá? Aqui no ano de 2002, tá certo? Então, é uma doença que ela acontece mais nos homens do que nas mulheres, por diversos motivos culturais, né, que aí a gente pode discutir em um outro momento. Em relação a grupo étnico, a gente pensa que não tem nada a ver? Tem. Por exemplo, queloides, aquelas cicatrizes que ficam inchadinhas, elas são mais comuns em pessoas negras, assim como a anemia falciforme, tá? Que é um tipo de anemia que é independente da alimentação e da perda de sangue, tá certo? E aí, a gente tem o melanoma, que é mais comum nos brancos. O melanoma é o câncer de pele. Então, as pessoas mais brancas, elas têm mais tendência a ter câncer de pele. Quer dizer que uma pessoa negra não vai ter câncer de pele? Não é isso. Pode acontecer. Porém, é mais comum neste grupo étnico, tá? E aí, passando para variáveis relativas ao tempo, quando essas pessoas ficaram doentes, né? Então, as variáveis relativas ao tempo, elas estudam a distribuição das doenças e dos agravos ao longo do tempo. Então, isso nos permite o quê? Compreender a epidemiologia da doença e prever a ocorrência da doença. Então, quando você tem séries históricas, né, você pode comparar ano a ano, você pode identificar questão de fatores que podem aumentar ou diminuir a incidência, tá? É possível fazer a prevenção e diagnóstico precoce de algumas doenças. E uma coisa muito importante é avaliar o impacto das intervenções de saúde. Antes da gente falar disso aqui, vou falar, por exemplo, de previsão de ocorrência. Como é o caso da dengue, por exemplo. A gente já se acostumou, quando chega no mês de dezembro, perto de iniciar o período chuvoso, começam as propagandas, né, dizendo que não deixe água parada, não faça isso, não faça aquilo, né? Por quê? É o período de maior ocorrência de casos de dengue, é quando começam as chuvas. Então, existe toda uma campanha direcionada. Então, é uma previsão de que nesse período chuvoso vai aumentar o número de casos, tá? E aí, falando um pouco sobre
a questão de acompanhamento temporal das doenças, né? A gente pode registrar a história do evento ao longo do tempo, estudar tendências seculares, mostrar o tipo de variação, se ela é cíclica, se é sazonal ou se ela não tem nenhuma característica, e estudar determinados agravos, se eles são esporádicos, se são epidemias, endemias, surtos, tá? E aí esse registro ao longo do tempo é extremamente importante. Então, a gente tem observado aí em relação à Covid, por exemplo, né? Vem sendo aí desde março do ano passado o número de casos aumenta, diminui, média móvel, um monte de termo que a gente ouve falar todo dia. Então, o que é que esses dados eles permitem, né? Identificar a tendência da doença, se está aumentando, se está diminuindo o número de casos, se as intervenções que estão sendo feitas, se os tratamentos que estão sendo aplicados estão sendo eficazes. Então, é extremamente importante. Um exemplo aqui de avaliação de impacto de intervenção de saúde. Temos aqui uma doença, né, que é a meningite, tá certo? B, considerado aqui no menores de 5 anos, quem, né, faixa etária, e a questão, né, do período, né, 1993 a 2005, e onde? Em Pernambuco, tá certo? E aí o que é que a gente tem? De 1993 a 1998, o que está em vermelhinho aqui é cobertura vacinal. Não era oferecida a vacina, né, no sistema público de saúde até 1998. Não tinha vacina, tá? A partir de 1999, começou a vacina. Então, em 1999, 20% da população menor de 5 anos foi vacinada. E à medida que os anos passaram, né, foi aumentando esse percentual, aí até chegar aí a 100% da população vacinada, tá certo? Da população menores de 5 anos, tá? E o que é que a gente observa? Antes da vacina, né, muitos casos da doença. Ah, professora, mas aqui em 96 teve poucos. Provavelmente é um erro de notificação, tá certo? Então, muitos casos da doença. E aí, a partir do momento que se implementa a vacina, os casos começam a reduzir drasticamente, atingindo aí a estabilidade. Aqui está entre 0 e 1, mas aqui não é que teve 0 casos, tá? É 0, alguma coisa casos para cada 100 mil habitantes, que é o coeficiente de incidência que a gente vai aprender bem direitinho a calcular. Identificar uma epidemia, né? A epidemia, a gente também vai ver, é quando há um aumento muito rápido, tá? Do número de casos. Então, a gente tem aqui o caso da dengue, tá certo? Temos aí alguns valores, né, de média, máxima, e temos o ano de 2008, que é esse clarinho. Então, a gente observa aqui, tá, nas semanas epidemiológicas, SE, semana epidemiológica, ele vem num determinado valor, começa a subir lentamente, e de repente ele começa a subir bruscamente. No período aí da semana 12 até a semana 24, mais ou menos, a semana epidemiológica, você tem um aumento brusco no número de casos, um surto, né, no ano de 2008. Então, foi o que aconteceu aqui nesse período. Então, coincide com o período chuvoso, etc. Tá bom? Então, é possível fazer essas análises de determinantes do que foi que aconteceu a partir dessa avaliação espaço-tempo. E aí, quando a gente fala de variáveis relativas ao lugar, né, onde as pessoas adoeceram, a gente pode ter aí país, região, estado, município, distrito, o mundo todo, né? Como é o que a gente está observando. Então, é o local, exatamente, tá certo? Então, a variação espacial permite a gente indicar um risco que a população está exposta, permite acompanhar a disseminação de eventos, também nos permite fornecer subsídios para explicações de causa, né, a questão da epidemiologia analítica, permite definir prioridades de intervenção, avaliar o impacto das intervenções e fazer comparações geográficas. Então, são várias coisas que a variação espacial nos permite. Então, uma das coisas, riscos que a população está exposta. Então, risco de malária na região amazônica, né? Disseminação de eventos, como foi que o cólera se disseminou pela América Latina, em quais países foram atingidos. Questão de subsídios para explicação de causa. A gente tem observado, né, que no Recife houve um caso aí da doença da urina preta devido ao consumo de pescado, por exemplo, né, um determinado tipo de peixe. Então, foi em que lugar que aconteceu? Por quê, né?
E aí, né, tudo isso assim, impacto das intervenções. Foi feito o controle da esquistossomose numa determinada comunidade, né, através da questão do caramujo e tudo mais. E aí eu posso avaliar naquele local se a intervenção foi eficiente ou não, tá certo? Então, o lugar, ele nos permite aí essa série de atividades. Então, gente, o conteúdo de hoje era esse, né? A gente compreender um pouco o que a epidemiologia faz, tá certo? E aí, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os indicadores de saúde, tá bom? Então, até a próxima.